Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estávamos falando sobre o tipo de obsessão. Então, existem as obsessões simples, que nós estávamos falando da transformação moral, que só nós podemos cortar essa simbiose. Existe o processo de fascinação. O que é o processo de fascinação? Ele é um tipo de obsessão aonde os espíritos obsessores criam uma ilusão na mente da pessoa. Ou seja, sabe aquela pessoa que você sabe que ela tá errada, que você sabe que ela tá agindo errado, que ela tá fazendo uma coisa errada, mas se você for conversar com ela, ela não aceita de jeito nenhum. Ela acha que ela tá certa. Ela inverte toda a história, coloca a culpa em você, coloca a dificuldade em você, não aceita ser corrigido, não aceita que as pessoas falem para ela que ela tá errada, ela não aceita a opinião de ninguém. Isso são pessoas fascinadas. Ou seja, o que é a fascinação? Porque a gente fala muito dos obsessores que causam transtornos, ou seja, que causam coisas ruins e que a gente fica mal. Mas o processo de fascinação é o contrário. O processo de fascinação, os obsessores dão aquilo que a pessoa gosta. Então, se ela é orgulhosa, eles vão dar mais orgulho para que ela fique mais orgulhosa e vamos dizer assim, interfira nas relações em volta dela. Se ela é uma pessoa com muita raiva, então ele vai dar mais a raiva. Só que a pessoa ela não percebe isso, ela vai entrando num processo e que o obsessor vai dando o que ela gosta, não fazendo ela passar mal, é ao contrário. E a pessoa acha que ela tá certa, que ela tá fazendo certo, que aquilo ali é o certo, que ela tem que viver a vida dela, que ela tem que ser assim mesmo, que ela tem que falar mesmo, que ela tem que fazer mesmo, e ela acha que ela tá certa. Isso são processos de fascinação. A pessoa não consegue enxergar a si mesma. Todo mundo enxerga que ela tá com problema, menos ela enxerga a si mesma. São processos dificílimos de serem curados, porque não há o reconhecimento da pessoa que ela está em processo obsessivo, porque ela está fascinada. Só que são os processos que mais causam dor após esse processo terminar. Por quê? Porque os obsessores, quando eles envolvem a pessoa em processo de fascinação, é porque eles querem vingança. Na maioria das vezes são inimigos de outras encarnações. Que ao invés de fazer a pessoa sofrer, ela dá o que ela gosta. Quando ela atrapalha toda a sua vida, que ela cria inimigos para todo lado, que ela faz tudo errado, que tudo desmorona na vida dela, que tá todo mundo vendo, menos ela, o que eles fazem? Eles se afastam e aí a pessoa vai perceber o que está acontecendo. Só que quando ela percebe, a vida dela já está destruída. Então, esse é o processo de vingança. E esse é o processo de fascinação, onde a pessoa não percebe que está sendo envolvida por obsessores, que está entrando em processos obsessivos. A pessoa acha que está tudo bem, que está todo mundo errado, só ela está certa. Esses são os processos mais difíceis de a gente conseguir ajudar, porque a pessoa não pede ajuda, né? Porque ela acha que ela está certa, tá? E existe o processo de subjugação. O que é a subjugação? É onde os obsessores paralisam parcialmente a vontade do encarnado. Ou seja, a pessoa passa a fazer a vontade do obsessor. Então, vocês já conversaram ou já discutiram com alguma pessoa que você ouve frases que você fala, meu Deus, não é a pessoa que está falando. Eu já passei por várias situações dessa. Que você está conversando com a pessoa, está discutindo alguma coisa e a pessoa fala coisas assim que você fala, não é a pessoa que está falando. Então, são processos onde a pessoa ela já está sendo subjugada, ou seja, os obsessores já estão tomando conta da mente dela a ponto de ela falar e fazer aquilo que eles querem, parcialmente. Então, tem hora que ela tem consciência, tem hora que ela faz o que o obsessor quer. Né? Isso são processos muito graves de obsessão, porque vai deixando a pessoa numa condição de quase loucura mesmo, porque o obsessor toma conta literalmente da cabeça da pessoa. Aí já é o contrário do processo de fascinação. Ele não dá o que a pessoa gosta, ele incentiva a pessoa a fazer aquilo que ela não quer. Quando ela toma consciência, ela já fez aquilo que ela não queria e aí ela se arrepende, e aí ela passa, né? Aí ela, na hora ela se arrepende, mas aí daqui a pouco ela já tá fazendo de novo porque não consegue se livrar disso.
E existe o processo de possessão, é onde o encarnado perde totalmente o controle de si mesmo. É onde não tem mais controle do corpo, nem da fala e nem dos pensamentos. Então fala coisas absurdas, se joga no chão, se debate, se machuca. Existem esses processos? Existem sim, gente. Pessoas que perdem o controle total do corpo, da mente, que chegam a parar em sanatórios. Aí entra o Dr. Bezerra de Menezes naquele livro A Loucura sob o Novo Prisma, que ele fala que 80% das pessoas que estão em sanatórios são processos obsessivos, processos de possessão, ok? Então vamos lá. Por que ocorre um processo obsessivo? Como eu falei, ocorre um processo obsessivo através das nossas imperfeições. Nós temos energias semelhantes, iguais às dos obsessores, dos irmãos perseguidores, dos sofredores, e nós atraímos energeticamente aquilo que nós com aquilo que nós pensamos, sentimos e agimos, nós atraímos energeticamente esses nossos irmãos. Ou seja, toda ação gera uma reação. Tudo começa com o nosso pensamento, gente. Por isso que nós temos que parar um pouquinho e pensar como está a nossa casa mental. Será que nós estamos sofrendo processos obsessivos? Como que está a nossa morada? Como que está a nossa morada, a nossa casa mental? Porque o que entra na nossa casa mental, gente, cada um escolhe. O obsessor é o cara mais educado do mundo. Ele só faz o que você deixa, o que você permite através dos seus pensamentos, sentimentos e atitudes. E cada um de nós escolhe a nossa morada. Nossa casa é a nossa vida. Nossa casa são os nossos pensamentos. Com que tipo de obsessores nós estamos vivendo na nossa casa mental? Que tipo de companhias espirituais nós estamos tendo? Porque cada um de nós define o seu processo obsessivo. Ninguém é culpado dos nossos processos obsessivos. Só nós temos responsabilidades pelos nossos processos obsessivos, porque nós não cuidamos dos nossos pensamentos. Então, como que está a nossa morada? Morada dos vícios? Nós ainda temos vícios do cigarro, do álcool, das drogas, do sexo desregrado, do jogo, da fofoca, da maledicência, da raiva, da mágoa. Então, será que ainda nós temos esses tipos de vícios? Precisamos analisar. A morada do apego, será que nós somos muito apegados ainda? Apegados ao nosso corpo, apegados à nossa casa, apegados à nossa família, apegados aos nossos filhos, apegados às situações. Por que acontecem os processos de fixação mental? Porque nós somos apegados às situações. Nós não queremos largar as situações. Nós achamos que nós podemos controlar tudo. Nós temos a famosa síndrome de Deus. Tudo a gente tem que controlar. Tudo a gente tem que estar em cima, tudo a gente tem que estar falando, tudo a gente tem que estar comentando, tudo que a gente tem que estar mandando, tudo tem que ser do nosso jeito. Isso é apego, gente. Isso é querer controlar as coisas e as pessoas, sendo que a gente não tem controle. Se a gente não tem controle nem sobre a nossa vida, o que dirá sobre as situações e a vida dos outros? Então vamos ficar atentos. A morada do ódio, da mágoa, será que a gente está guardando muita mágoa, muito ódio? A morada da revolta, né? Como existem pessoas revoltadas nesse mundo? Para que revolta, gente? Vai resolver alguma coisa a gente ficar revoltado com as coisas, com as situações? A gente tem que vibrar positivo. A gente tem que começar a pensar nas coisas melhores. Para que ficar revoltado? A revolta nada mais é do que o sinônimo do apego. Porque a gente não tem controle pela situação, a gente fica revoltado, né? E a morada da depressão. Tomem cuidado com isso, gente. Não entrem nesses processos de tristeza constante, de angústia constante. Começou esse tipo de coisa, peçam ajuda para que não chegue até o processo depressivo, porque a depressão é uma doença, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito difícil, que exige muito desapego, que exige muita concentração de quem está passando. E se já está vivendo nessa situação, peça ajuda. Peça ajuda porque não dá para sair sozinho, tá?
Acontece com todo mundo os processos obsessivos? Sim, acontece com todo mundo. Muitos de nós temos pequenas influências, como eu falei, do dia a dia. Às vezes a gente passa por uma situação, modifica os sentimentos, os pensamentos, então atraímos essas companhias. Existem as grandes obsessões, que é aquelas que são, na maioria das vezes, comprometimentos de outras encarnações, né? Que esses obsessores só conseguem atuar na nossa vida porque nós ainda nos encontramos desequilibrados, mesmo nascendo de novo. Eles conseguem nos encontrar, conseguem nos influenciar, conseguem atrapalhar a nossa vida, porque ainda nós não modificamos, senão eles não conseguiriam, né? E se a gente tiver uma vida equilibrada, a gente só sofre as influências, né? Então vamos ficar atentos para a gente não deixar piorar essa situação, porque nós somos invigilantes, né? E as doenças geradas por processos obsessivos? Kardec ele fala: o contato prolongado com os obsessores podem gerar doenças físicas, e podem sim. A pessoa ela entra num processo de uma energia tão baixa, tão densa, tão ruim nesses processos obsessivos, que essa energia começa a se acumular no corpo físico e lentamente vai chegando a doença. Então, sabe aquelas pessoas assim que tem dor pelo corpo todo, mas já foi no médico, já revirou de ponta cabeça, já fez todos os exames e não tem nada? São pessoas que provavelmente sofrem de processos obsessivos. Pessoa que deu uma dor de cabeça terrível, mas não consegue, o médico não consegue encontrar nada. Não tem enxaqueca, não tem problema no cérebro, não tem nada físico, não tem nada mental. Podem ser processos obsessivos. E assim sucessivamente. Podem causar várias doenças, tá? E o que fazer, gente? Como não ser obsediado? Primeiro, não ter vícios. Se a gente ainda tem vícios, vamos começar a pensar em largar esses vícios, porque nós somos médiums. E lembra que eu falei lá na primeira aula, quando a gente ainda estava no Cefa, que nós como médios, nós somos hipersensíveis. Então, se você tem vício, você está hipersensível à energia do vício, consequentemente hipersensível a ser obsediado. Luiz Sérgio, ele fala nos livros dele muito de vícios, né? E ele tem um livro que foi escrito há muitos anos atrás, e eu acredito até que essa informação já esteja atualizada, mas ele fala que cada viciado tem de 10 a 12 companhias espirituais. Esses obsessores, essas companhias espirituais, são donas desses viciados, não deixam ninguém se aproximar, porque eles usufruem da energia do viciado. Existem espíritos no plano espiritual, obsessores, que entram em escolas nos umbrais para aprender a viciar pessoas, a atrair novos viciados. Olha só, gente. Existem espíritos que entram em escola nos umbrais, que aprendem a viciar jovens em escolas para se tornar viciados, porque aí a pessoa ajuda aquela criatura a se tornar um viciado e consequentemente ela se torna dono daquela pessoa. Então, se você tem vícios, você tem donos espirituais, obsessores que são seus donos. Então, tomem cuidado com o vício. Se ainda fuma, se ainda bebe, primeiro que nós somos médiuns, nós temos que começar a tirar isso da nossa vida, porque mediunidade e vício não combina. Quando você tem vício, você é médium, você dificilmente consegue ficar equilibrado para exercer sua tarefa mediúnica, porque, como eu disse, os obsessores tomam conta de você. Então comece a pensar em relação a isso, peça ajuda, faça um esforço, procure ajuda, procure alguém para te ajudar em relação aos vícios, né? Não ser apegado, perdoar, ter paciência, ter tolerância, sermos resignados, entender a bondade de Deus em tudo e em todos, sermos pessoas alegres, otimistas, bondosas, inteligentes, né? Recorrer sempre à prece, nunca abandonar as orações. Gente, façam sempre as suas orações, de manhã e à noite, principalmente antes de dormir, gente.
Não durmam sem fazer suas orações. Nós ainda somos espíritos imperfeitos e não sabemos o que podemos fazer fora do corpo. Acreditar em Deus, em Jesus, nos amigos de luz, nos guias, nos orixás e, mais do que tudo, cuidar da sua saúde mental, que é uma luta constante. Nós vivemos num mundo de perturbações, gente. O tempo todo a gente está perturbado mentalmente. Então a gente precisa ficar atento com o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, como que a gente está agindo, o que a gente está fazendo. É uma luta constante. Sem saúde mental não há saúde nem física e nem espiritual. Buda, ele tem uma frase que diz assim: o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Então é isso, gente. Vamos cuidar da nossa saúde mental para que nenhum processo obsessivo possa nos atingir. E se a gente for atingido ou está sendo atingido, vamos procurar ajuda, porque sozinho a gente não consegue. O Cefa está fechado, mas nós estamos fazendo trabalho toda terça-feira. Então falem comigo, procurem ajuda que nós vamos fazer o melhor na medida do possível, tá bom? Então terminamos a aula sobre obsessão, mas tem mais assunto que nós vamos tratar a respeito dos obsessores. Ainda tem bastante coisa, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Até mais.